Ok, irmão, graça e paz. Estamos de volta, nessa terça-feira, hoje sem falta, 17 de setembro. E vamos continuar o nosso estudo maravilhoso no livro de Marcos, tá certo? Jesus continua a lição maravilhosa de ensinamento, curando, fazendo os milagres, né? Marcos é o livro dos milagres, irmãos. Mas eu acho interessante que nessa trajetória de Jesus, de tantos milagres que Jesus realizou, curou cegos, aleijados, ressuscitou gente e tantas maravilhas que Jesus fez. Mas nessa agenda, a gente percebe agora, nesse instante, que Jesus está marchando para Jerusalém, para o Calvário. Ele ali vai entregar a sua vida por nós, irmãos. Então percebamos o seguinte, mesmo nesse momento tão difícil, tá certo? Tão difícil. Aí Jesus pega essa agenda e nos dá uma lição extraordinária quando coloca na agenda a valorização da criança. A criança. Olha, naquele contexto, irmão, a criança não tinha valor. Né? Criança, quando começava a aprender sobre a palavra de Deus, né, sobre as leis, era a partir dos 13 anos de idade, quando os pais ou nem sequer levavam, mas eles já podiam ir, né, para esse evento nesse instante, ok? Então, o que é que nós vamos aprender nesse instante aqui? Veja só. A gente vai aprender que nessa agenda de Jesus, ele vai nos ensinar que, na verdade, o lugar das crianças no reino de Deus. É isso que ele vai nos ensinar. Ou seja, colocando esse título melhor, né? Ele dizendo assim, olha, no reino de Deus tem um lugar para a criança. E ele enfatizou de uma forma extraordinária e que lições preciosas. Né? Vamos fazer algumas considerações aqui que Jesus nos falou. O livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo, vamos lá, 13 ao 18, que diz assim, olha. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou, ou as abençoava. Olha aí que coisa magnífica que Jesus fez com as crianças, tá certo? Então, querido, vamos ver até aqui esse versículo, até o 16 aqui. Ok? Olha a lição preciosa que Jesus nos dá aqui. Vamos ver alguma lição? Pronto, primeira lição. Um encorajamento. Jesus faz isso, irmãos, tá certo? Então Jesus, ele coloca a criança, né, no seu caminho. Ele diz assim, quando Jesus estava andando, os discípulos vai lá naquela ignorância e não deixa as crianças se aproximar de Jesus. Jesus não, deixa e vir a mim. Jesus abre o caminho para as crianças. Você viu o quanto é importante a criança na igreja? Você tem levado a sua criança para a igreja? Olha, querido, quantas pessoas dizem assim, hoje ela não vai para a igreja porque ela está de castigo. Querido, quem está de castigo é você, porque você vai pagar um preço tremendo. Porque essa criança, ela não vai aprender de Jesus que você empatou, trouxe um grande empecilho, e o mundo lá fora vai ensinar a ela não ir para a igreja e nem ter um encontro com Jesus. Tá certo? Nunca é castigo deixar a criança ir para a igreja. Castigo é deixar a criança em casa. Aí sim, você está castigando a sua criança para o pior. Olha aqui, Jesus, ele diz assim, olha, ele chega para os discípulos e diz, vocês não impeçam as crianças, porque delas é o reino dos céus. E a gente vê nessa primeira parte aqui, a afeição de Jesus com as crianças. Jesus tinha afeição, mano. A gente percebe que Jesus acolhe, né, as crianças,
Diz a palavra aqui que ele toma em seus braços e justamente ele impõe as mãos sobre as crianças e abençoa. Olha aí que afeição Jesus tinha pelas crianças. Num momento tão difícil de Jesus, mas dizer, não, aqui tem uma coisa que a gente precisa deixar claro para que você não esqueça. Ele tem afeição justamente para as crianças, tá certo? E Jesus, na verdade, ele traz um convite, né, para os pais trazerem seus filhos. Jesus, ele encoraja os pais ou qualquer outra pessoa a trazer as crianças a ele. Louvamos a nossa igreja, né, pela visão de EBF, pela visão da EBD. Quantos pais, muitas vezes, não trazem seus filhos, né, nem para a EBF, nem para a EBD. E Jesus, ele faz justamente, né, esse encorajamento de você trazer seu filho para a igreja, tá certo? Então Jesus, ele manda que você deve levar as crianças, tá certo? Então levar para Cristo, e a coisa mais importante que nós podemos fazer para elas é levá-lo até Jesus. Então, podemos aprender com essa passagem a grande atenção que as crianças devem receber da Igreja de Cristo. É essa lição que a gente vê. Toda a atenção possível, todo o cuidado possível para com a criança, tá certo? O convite de Jesus para a criança é virem a Ele. Ele quer justamente. E você observe que quando eles pegam a criança, ele coloca a criança no colo, tá certo? Então, quando ele coloca essa criança no colo, então ele vai, abençoa as crianças, impõe as mãos e ora por ela. E nós repetimos mais uma vez, Jesus quer ver as crianças na igreja. Segunda lição, uma reprovação. É interessante que é a única passagem na Bíblia que a gente vê que Jesus reprova os discípulos, não é? Então, quando Jesus está naquele momento caminhando para Jerusalém, né? Então os discípulos impediram as crianças de irem para Jesus. E Jesus disse assim, opa, não é impeçais. Ele severamente, meus irmãos, ele se indignou ali e repreendeu os discípulos, né? Para que os discípulos não fizessem isso, tá certo? Ele ficou indignado com os discípulos, tá certo? Então, Jesus reprovou os discípulos severamente. Por quê? Porque a conduta dele foi uma atitude errada com os pais das crianças. Então, os pais da criança acreditavam que Jesus era o profeta, que poderia abraçar e abençoar as crianças. Então, eles erraram por causa disso e Jesus o repreenderam, tá certo, irmãos? Então, a conduta deles também, a gente percebe que ela foi errada, né? Com as próprias crianças. Tiraram aquele anseio que as crianças tinham de conhecer a Jesus e colocá-la como pedra de tropeço. Estava errado. E Jesus repreende assim. Então, com relação à conduta deles, foi errado com o próprio Jesus, né? Porque ali o povo pensava que Jesus estava fazendo acepção com as crianças. Não queria receber as crianças. Então eles realmente estavam errados. E Jesus vai, olha, e repreende severamente. Ok? Bom, vamos agora para a terceira lição, né? Então, a terceira lição. Uma revelação. Ou seja, nós vemos aqui um encorajamento, uma reprovação e a terceira agora, uma revelação. Olha aí, Jesus, o que é que Jesus revela aqui? Deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. O que é que Jesus quis dizer com isso, querido? Então, Jesus, na verdade, ele queria dizer simplesmente uma coisa, né? Que as crianças são criaturas inocentes. Elas precisam, né, de ter acesso aos céus. Por isso que ele diz assim, olha, ela pertence
ao reino de Deus, tá certo? As crianças vivem em total dependência. Para a gente ir para o céu, dependemos totalmente de Jesus. Por isso que ele só deixa, aprenda com as crianças, tá certo? Para que elas tenham essa total dependência. Você entendeu? Tem tanta lição aqui, querido, que a gente poderia escolher vários destaques aqui. Mas deixa só nesse destaque mesmo, já deu o suficiente para o irmão entender o quanto é importante, não é? A gente valorizar as crianças, levar a criança para a igreja, ensinar a criança, tá certo? Ensinar não só com palavra, mas com o nosso exemplo. Ok? Deu para entender? Quer entender melhor esse assunto, essa lição? Nos PGs. Olha, os facilitadores estão tão ansiosos, né, para aprender junto com os irmãos sobre essa lição. Posso contar com você? Ok, você ainda não chegou lá no PG, né? Você prometeu, viu? Estou esperando por você. Ok? Então, até a noite, com esse estudo, com certeza, irmãos, esse estudo é para a honra e glória do nosso Deus. Honra e glória para o Senhor Jesus, porque é isso que eu pertence. Amém? Até a noite, em nome de Jesus.